Bem, gente, ó, nossa aula de hoje é a segunda aula de eletrostática, uma aula que gosta muito de teoria, tá? Que é a aula número 13. Estamos na página 67, ok? Então, queria que vocês hoje pegassem um marcadorzinho, que tem bastante coisa para a gente destacar aqui, ok? Então, a gente viu na primeira aula aquela parte de carga elétrica, né? Vimos que carga elétrica é quantizada, ou seja, é sempre o número de partículas vezes a carga elementar. Tudo bem? Essa carga é dada em coulombs, aqui vale 1,610 a menos, né? Então, quando eu tenho cargas de mesmo sinal, existe uma força de repulsão. Quem enunciou isso foi Dufay, tá? Então a gente viu lá o princípio da atração e repulsão, Dufay. Hoje nós vamos aprender a calcular o valor dessa força. Então a força elétrica também é chamada a lei de Coulomb, ó, lei de Coulomb, ok? Queria que vocês colocassem, ó, século 18, França. Às vezes pode perguntar alguma informação, né? Francês. Tudo bem? Então, quando a gente tem cargas, né? Essas cargas que a gente já viu que elas podem ocorrer por atrito, contato e indução. Vamos imaginar que eu tivesse um Qzão e um Qzinho, mas pode ser QA e QB, e que elas fossem do mesmo sinal. Então, se elas são do mesmo sinal, elas se repelem. Então, aqui nós temos um par de ação e reação. Ó, F e menos F. E entre elas, nós temos uma distância. E essa distância eu vou chamar de D. Então, como na lei da gravitação universal, algumas grandezas são diretamente proporcionais, ó, ela é muito parecida com a equação da semana passada, ó. F é igual a Gzão, Mzão, Mzinho sobre D quadrado, a lei de Newton. Só que lá é sempre uma força atrativa. E aqui pode ser uma força atrativa ou repulsiva. Então, essa força aqui, ó, ela depende de uma constante, e essa constante é chamada constante de eletrostática do meio. Então, quando for o vácuo, é 9,10 na 9. Então, esse valor aqui é o valor do vácuo. Então, o que é comum eles cobrarem? O que é direto e o que é inverso. Então, ó, a força é diretamente proporcional ao produto, aqui não me interessa o sinal é só para saber se tem atração ou repulsão, ao produto das cargas. Então, quanto maior o produto das cargas, maior a força. E também, fazendo uma analogia com a lei da gravitação universal, quando eu duplico a distância, a força cai a quarta parte. Então, novamente, ó, um gráfico de força por distância é aquela hipérbole cúbica, porque ó, o y é igual a sobre x ao quadrado. Aqui é o quadrado. Qual é a diferença mesmo, Áureo? É que essa distância aqui é diferente dessa. Então, se eu duplico, cai 4 vezes, se eu triplico, cai 9 vezes e assim sucessivamente. Ok? Então, guarda que essa força aqui, ó, ela pode ser atrativa, caso os sinais fossem diferentes, ou repulsiva. Diferente entre massas, né? Que é sempre atrativo. Tudo bem? Só que um coulomb é uma unidade muito grande, então a gente vai usar os submúltiplos. E quem são os submúltiplos? Ó, mili, que é 10 na menos 3, micro, que é 10 na menos 6, que é o mais cobrado, e nano,
que é 10 na menos 9. Tá? Então, quando aparecer um Mzinho aqui, a gente vai pronunciar mili. Vamos pegar 1 coulomb e dividir por 10. Ok? Então, guarda, gente, ó, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Ok? Bem, essa região onde nós temos atração ou repulsão, como se fosse assim, uma analogia ao campo gravitacional, é chamado de campo elétrico. Então, o campo elétrico, o símbolo é a letra E, é uma grandeza vetorial. E o que é o campo elétrico? É onde nós temos uma força elétrica de atração ou repulsão perto das cargas. Então, vamos escrever? Então, ó, o que é o campo elétrico? É uma região onde existe uma força elétrica. Então, até onde uma carga é atraída ou repelida, essa região é o campo elétrico. No caso da Terra, até onde um corpo é atraído é o campo gravitacional. Tudo bem? Então, esse campo elétrico pode ser calculado de duas maneiras, quando eu tenho uma carga, tá? Então, ó, a gente procura lá no formulário, campo é a força, que é a força elétrica por unidade de carga. Então, aqui é a relação do campo, onde uma força está atuando numa carga. Qual é a unidade? Newtons por coulombs. Tudo bem? Então, guarda. Onde tem força, tem campo. Então, ó, campo elétrico, ó, carga. Temos uma força de atração e repulsão, e força tem uma geração de campo, e campo, potencial. Então, ó, nota que sempre o da frente tem necessidade de trás. Então, eu só posso ter força quando tiver carga. Toda região que tem uma força elétrica tem um campo elétrico. E toda região que tem um campo elétrico vai ter um potencial elétrico, ou uma diferença de potencial. Agora, se por acaso ele pergunta a relação entre o campo elétrico que uma carga gera em relação à distância, aí você usa a segunda equação. As duas são dadas. Então, ó, se ele citar alguma coisa do K, que é o 9, 10 na 9, e uma carga num certo ponto, tá, do espaço, então um campo elétrico é calculado dessa maneira. Se for só diretamente força atuando numa carga, é a primeira. Ok? Para a gente saber se a carga é positiva ou negativa, existe uma convenção. E essa convenção é bem simples, tá, gente? Ó, é só olhar assim. Se você olhar, ó, aqui não diz se ela é positiva ou negativa. Se você observar um monte de linhas saindo da carga, essa carga é positiva. Então, quando a carga é positiva, o vetor campo elétrico afasta, ou seja, diverge. Então, se ela saiu do positivo, tá? E aqui tem um monte de linhas chegando, você pensa o contrário. Então, a outra é negativa. Então, ó, quando ela é negativa, ela converge. Ô, gente, ali, ó, uma aqui para mim aqui é negativa. Na hora de colar, colei a mesma coisa. Então, ó, positivo diverge, negativo converge, tá? Quando eu tenho uma positiva e uma negativa, esse conjunto é chamado de dipolo. O que é um dipolo? É um conjunto formado por duas cargas de mesmo valor, uma positiva e uma negativa, onde nós vamos ter uma diferença de potencial. Por exemplo, uma pilha. Nós vamos ver isso mais tarde. Ok? Outro detalhe que é importante nessa parte aqui do campo elétrico é a gente definir os vetores força e campo.
Então, aqui eu tenho uma carga, e essa carga aqui, ó, é positiva. E aqui embaixo eu tenho uma outra carga, que ela é negativa. Tudo bem? E aqui nós temos duas cargas de prova, que a gente chama de Qzinho. A primeira é positiva e a segunda é negativa. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Positiva e negativa. Então, se eles perguntarem como é que fica os vetores força e campo, a gente faz assim, ó. Primeiro, força. Positivo com positivo repele. Ó. Então, aqui, repele. F. Positivo com negativo atrai. Então, aqui existe uma força de atração. Tudo bem? Agora, cuidado. Se ele é positivo, ele diverge. Então, se ele diverge, tem um monte de flechinhas saindo daqui, ó. Então, eu vou usar essa aqui, ó. Então, por ser positivo, é de afastamento. Então, ó, campo elétrico, afastamento, campo elétrico. Então, guarda assim, pessoal, ó. Por aqui ter sido positivo, ó, afasta, afasta. Ou seja, o campo elétrico não depende da carga de prova. A carga de prova, se ela é positiva ou negativa, só influencia o quê? Na força, que pode ser repulsiva ou atrativa. Tudo bem? Quer ver só? Ó, agora aqui é negativo, ó. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para cima. Aqui é negativo. Se é negativo, negativo com positivo, força de atração. Ó, então tá atraindo aqui. F. Negativo com negativo, força de repulsão. Tá para cá, ó. F. Agora olha o campo. É negativo. Se é negativo, o vetor é de aproximação. Então, da carga, ele aproxima. Ó. E lá é afasta, tá vendo? E aqui, ó, negativo, aproxima também. Ó. Campo E. Então, guarda, ó. Se aqui é negativo, mudando a cor da canetinha, ó, aproxima, aproxima. O que vocês notaram? Que quando a carga de prova é positiva, o vetor campo e o vetor força têm mesma direção e sentido. Ó, mesma direção e sentido. Quando a carga de prova for negativa, a força e o campo têm sentidos o quê? Opostos. Tudo bem? Então, ó, carga de prova positiva, campo e força, mesma direção e sentido. Tá aqui, ó, aqui e aqui. Quando a carga for negativa, campo e força, direções iguais, aqui é horizontal, né? Sentidos diferentes. Tudo bem? Então, gente, é uma coisa simples, mas a CAF adora essa parte aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, positivo afasta, negativo aproxima. Então, isso é a convenção do campo elétrico. Se por acaso esse campo elétrico tiver todos os vetores na mesma direção e sentido, que não é esse caso aqui, né? Ó, que tem várias direções e sentidos. Então, esse aqui é um caso particular. Então, sempre que tiver na mesma direção e sentido, ele é um caso chamado de campo elétrico uniforme. Então, o vetor campo tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo espaço entre as linhas. Então, ele vai sempre divergir do positivo, porque ele está vindo para cá,
e vai chegar no negativo. Se eles te perguntarem onde que tem isso aqui tem capacitores, que são dispositivos que, ó, armazenam cargas elétricas. Armazenam cargas. Tudo bem? Então, quando a gente quer saber o valor do campo, tá? E nós temos uma certa distância daqui até aqui, ó. Então, lembra que o EDU está no céu. Quem é o EDU? Campo, distância, DDP. Então, aqui é VA, por exemplo, menos VB. Nós vamos ver isso em resistores, né? Então, isso aqui é chamado de diferença de potencial. Então, o campo vezes a distância é a diferença de potencial. Tudo bem? Então, gente, bastante detalhezinho, eles são bem teóricos nas questões, então a gente tem que trabalhar em cima disso, ok? Tudo bem, Laura? Dá uma digitadinha aí, certo? Certo? Vitória, tranquilo até aqui? Sim. Aqui é direção e sentido. Cuidado que a direção aqui é horizontal e o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, aqui temos a mesma direção e o mesmo sentido. Aqui nós temos a mesma direção e sentidos opostos, ok? Mas, Raul, o que eles gostam? Do lado direito da apostila. Eles gostam disso aqui, que é a gaiola de Faraday. Então, quando eu tenho uma carga saindo de um ponto e indo até outro, eu tenho um trabalho, tá? Então, aqui eu tenho uma carga, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tinha uma carga positiva que foi repelida. Então, vamos imaginar que eu tinha essas duas cargas bem próximas. Aqui, ó, fosse duas positivas, né? E uma repeliu a outra. Então, se cair na tua prova, ó, ela estava aqui e foi parar em B. Então, uma força repeliu ela. E vamos imaginar que ele fosse por aquela trajetória 1 ou pela trajetória 2 ou pela trajetória 3. Onde que o trabalho da força elétrica é maior? É o mesmo. Então, guarda que trabalho da força elétrica só depende da carga, que é a mesma, e da diferença de potencial. E essa diferença de potencial é VA, que é o ponto de partida, menos VB. Então, quando ele não depende da trajetória, ele é chamado de conservativo. Então, por onde ele passou de A até B, mudou o espaço percorrido. Só que o trabalho, que é dado em joules, é o mesmo. Então, nesse caso, o trabalho 1, 2 ou 3 são o quê? Iguais. Tudo bem? Uau, a impressão é muita teoria. É muita teoria. Tá? Inclusive, o próximo simulado já está pronto. Vocês vão ver que é bem teórico. Ok? Agora vem o que eles adoram cobrar, que é o equilíbrio eletrostático. Tá? O que é o equilíbrio eletrostático? O equilíbrio eletrostático é uma situação onde, vamos escrever, não tem cargas em movimento. E cargas em movimento é chamado de corrente elétrica. Então, guarda assim, ó, eu tenho uma estrutura metálica, por exemplo, uma bolinha, tá? E aqui eu tenho quem, ó? A eletrização, por exemplo, de positivo. Então, guarda assim, ó, sempre que eu tiver uma situação dessa, isso aqui é chamado de gaiola de Faraday. E o que é uma gaiola de Faraday? É uma blindagem, ó,
eletrostática. Você está protegido dentro dessa gaiola, que pode ser um carro, pode ser um avião e assim sucessivamente. Por que, Al? Porque aqui, ó, as cargas ficam para o lado de fora. Então, guarda aqui, ó. Se as cargas estão para o lado de fora, ó, se eu não tenho carga, no interior, o campo é zero. Ok? Se o campo é zero, pessoal, é só olhar a fórmula aqui, ó. Se aqui é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, quer dizer, então, que a diferença de potencial é zero, ou seja, um é igual ao outro, tá? Então, o potencial é constante e a diferença de potencial é zero. Então, a corrente é zero. Por que, Aldo? Porque uma das equações que a gente vai ver lá na eletrodinâmica é que V é igual a R vezes I, expressão matemática da primeira lei de Ohm. Então, para eu ter corrente e é a corrente que te mata, eu preciso de uma diferença de potencial. Então, como na gaiola, como no carro que foi atingido por um raio, a diferença de potencial é zero, não tem corrente. Então, se não tem corrente, não tem movimento de... E a carga essa carga passando pelo teu corpo que te dá o choque que você morre, tá? Então, guarda, qual o lugar que é bem protegido no dia de uma tempestade? Numa estrutura metálica, que é uma gaiola de Faraday, ok? Falando em raio, a gente pode também se proteger através do quê? De um sistema de para-raios. Então, inicialmente, como é que o para-raio funciona? Ele trabalha em cima do poder das pontas. Então, guarda, tudo que tiver uma ponta, no caso aqui, ó, do para-raio, tá? Tudo que tiver uma ponta, ele concentra mais cargas. Por quê? Porque, ó, isso aqui, ó, é chamado de densidade de cargas. Então, quanto mais juntinhas são as cargas, maior a densidade. Densidade de cargas. Então, as densidades de cargas, ó, então, densidade é carga por área. Quanto maior a ponta, menor a área. Quanto menor a área, maior a densidade. Então, aqui é chamado de cargas e aqui é área. Então, o para-raio tem que ter uma pontinha para concentrar mais cargas aqui e, consequentemente, eu poder descarregar. Então, guarde assim, eu fiz um esqueminha aqui, um mapinha mental. Quanto maior a ponta, menor a área. Quanto maior a ponta, maior a quantidade de cargas. Quanto maior a quantidade de cargas, maior o campo. E quanto maior o campo, mais fácil, vamos escrever aqui, ó, é descarregar o corpo. Então, onde que a gente descarrega mais fácil? Onde tem uma ponta. Ok? Então, isso é o princípio de quem? De um para-raios. Tá? Então, o para-raios, ele tem uma região de proteção. Então, quando você quer saber qual é a região de proteção do para-raios, você pega o ponto mais alto do para-raio, ó, e traz uma linha aqui, ó. Ó, é isso aqui. Você divide isso aqui por 2. Então, se esse ângulo aqui, ó, for de 60 graus, o que tiver debaixo desse cone aqui, né, dessa geratriz aqui, ó, então tá aqui, ó, 60 graus. Então, esta região aqui, ó, é a região de proteção do para-raios. Tá? Então, aqui nós temos o quê? A área protegida. Então, cuidado, se você estiver aqui, por exemplo, você não está protegido por esse para-raio.
Por isso que aqui o prédio tem um monte de para-raios, porque daí você consegue proteger toda a área. Então, o para-raios, ele funciona em cima do poder das pontas e principalmente da indução eletrostática. Ok? Agora, como é que funciona essa parte de descarga? Então, aqui eu tenho uma nuvem. Vamos imaginar que fosse uma nimbus, acúmulos, né? Ó, nimbus. E como é que ela funciona? Ela funciona assim, ó. As nimbus, elas são positivas no meio e negativas embaixo. Lembra que próton não move. Aí, pessoal, aqui eu tenho quem? Ó, um para-raios. Tá? E esse para-raios tem que estar o quê? Aterrado. Tem que ter um aterramento. Ó, aterrado. Ok? Então, como é que funciona? Inicialmente, esse negativo repele os negativos da ponta do para-raio e elétrons descem. Como aqui perdeu elétrons, ficou o quê? Positivo. Aí esse positivo com o negativo vão se atraindo pela ionização até que chega uma certa hora que o ar não consegue mais segurar. E aqui você tem a primeira descarga. Então, os elétrons desceram. É a descarga líder. Tudo bem? Essa descarga é muito pequena, ela não é visível, não tem o relâmpago, não tem o trovão, mas ela abre o caminho aqui, ó. Então, aqui eu tenho um positivo que está precisando de elétrons, que vai vindo aonde? Do chão. O que a gente vê é essa aqui, ó, quando está serpenteando aqui, ó. Então, são os elétrons que subiram, tá? Ó, que subiram para descarregar a nuvem que era positiva. Então, essa descarga aqui, ó, é chamada descarga principal. Tudo bem? Cuidado, tá? A gente não vê elétrons, tá? A gente vê a luz, que é a ionização do ar, e a gente escuta o barulho, que é o trovão, quando esses elétrons estão passando, eles aquecem violentamente o ar, que produz uma onda sonora mecânica, que é o trovão. Então, guarda, o som veio da dilatação do ar, que é o trovão. E a luz, que a gente vê, né, é o relâmpago. A gente não vê os elétrons, a gente vê as consequências dele, tá? Então, cuidado, tá, gente? Ó, nesse caso aqui é positivo e negativo, esse é o sistema de quem? De descargas. Se você quer proteger a tua área, use um para-raios. Tudo bem? Então, essa aqui, ó, essa parte aqui, gente, ó, ele é muito explorada em provas e tem que tomar cuidado com essa parte do poder das pontas aqui, ó, principalmente quando nós temos o quê? Uma área bem pontiaguda. Tudo bem? Ô, Áureo, Oi. por que que quando a ponta é maior, a área é menor? Porque assim, ó, quer ver, ó? Aqui eu tenho uma ponta bem grande, não tem? Então, a área aqui, ó, é diferente da área lá, ó. Tá vendo, ó? Área 1, área linha. Então, quando é bem pontiagudo aqui, ó, se eu calcular essa área aqui, Vitória, é a 1, né? Se eu calcular essa área aqui, ó, é maior, tá se entendendo? Então, tudo que é pontiagudo, por exemplo, aqui na minha caneta, ó, aqui eu tenho o quê, ó? Uma área bem pequenininha, que é a pontinha, mas é bem pontiagudo, não é? Aqui, ó, Vitória, ó, eu tenho uma área bem grande e a ponta, o que que ela é? A ponta é menor. Então, quanto menor a ponta, maior a área, e assim sucessivamente. Pode pensar assim também, ó, Vitória, ó. Aqui eu tenho uma área bem grandona, uma pontinha diferente disso aqui. Entendeu?
Então, a área Entendi. de ponta pequena. Pega um espeto, por exemplo. Onde você espeta a carne, é bem pontiagudo. A área ali é pequena, tá? Base vezes altura, πr ao quadrado, depende. E quando você pega lá no cabo, lá, a área é maior, a ponta é menor para não machucar a tua mão. Ok? Então, ó, essa área aqui é menor, ponta maior. A área maior, ponta menor. Ok? Entendeu? Entendi, obrigada. Muito bem. Gente, ó, eu estou gravando a aula, então agora eu vou converter. Pode ir lá tomar uma aguinha. Voltamos daqui a uns 3, 4 minutinhos, tá bom? Vamos para o segundo link. Eu vou gravar ela. Até daqui a pouquinho.